Olá, meus amigos e minhas amigas. Quem acompanha a gente aqui pelas plataformas da RDK, daqui a pouco pode até achar ou pensar que a gente fica se repetindo. Mas o fato é que, em se tratando de dupla Grenal, as coisas estão deveras se repetindo na sequência de jogos que estão disputando. Tirando aí um pouquinho Sul-Americana, atuação do Internacional, né, a duras penas conseguiu ir para a repescagem, e o Grêmio, que se recuperou na Libertadores, se classificando, poderia ter sido o primeiro, mas vacilou no último jogo. Mas no Campeonato Brasileiro a coisa está complicada. O Grêmio vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, uma sequência que coloca ou deixa o time no momento na zona de rebaixamento, com pontuação do último colocado, é bom que se diga, apenas 6 pontos. E o Grêmio vem enfrentando uma sequência complicada, porque tem essa dificuldade de não jogar em casa, que o Internacional também vem tendo. Mas o Grêmio, além disso, eu tenho insistido aqui no que eu estou dizendo, né, que o Grêmio tem um elenco, na minha modesta opinião, bastante limitado, e que ainda por cima sofre com convocações de alguns jogadores importantes para suas seleções, é o caso, né, do Soteldo e do Vilhaçante, que estão jogando a Copa América com as suas seleções, e agora perde o seu principal atacante, a sua referência ofensiva, que é o Diego Costa. E aí as coisas realmente se complicam. Já é um elenco limitado, tem esse conjunto de problemas, e o Grêmio vai se repetindo nos jogos, cometendo erros que não poderia cometer e entregando resultados que poderiam colocar o time numa condição mais cômoda, mais confortável. O Grêmio não vem jogando mal, é bom que se diga. Por exemplo, contra Flamengo e contra Botafogo, o Grêmio teve bom desempenho dentro de campo, mas não está conseguindo converter isso em gols, e aí as coisas se complicam. Já do lado do Internacional, aí muda completamente de figura. Sim, o Inter também tem o problema de não ter casa, o Inter tem o problema de estar viajando, o Inter tem ainda mais jogadores convocados para as seleções, né, suas respectivas seleções. O Inter tem jogadores machucados, caso agora do Alan Patrick, né, que perdeu mais uma vez, né, está se recuperando de lesão. Mas o problema é que o Inter não vem tendo desempenho dentro de campo. E aí vale dizer isso. Isso não é novidade, não é agora, depois da enchente, não. O Inter está se repetindo de problemas do começo do ano. Não mudou nada. No Campeonato Gaúcho, na Sul-Americana, no começo do Campeonato Brasileiro. Em alguns momentos o Inter deu a impressão que iria surpreender, vencendo o Palmeiras, por exemplo, fora de casa. Em alguns momentos tendo desempenhos até surpreendentes, né, no Campeonato Gaúcho, mas depois não chegou à final. Na Sul-Americana não dá para considerar o time internacional, porque foi um desempenho pífio, assim, no geral. Mesmo as partidas que ganhou, não dava para ver um time qualificado dentro de campo, um futebol vistoso, consistente. E agora no Campeonato Brasileiro as coisas vão se arrastando e se repetindo. O Inter não tem desempenho, e o Internacional claramente vem sendo mal escalado e mal conduzido pelo seu técnico, à medida em que vai repetindo os mesmos defeitos e não há correção deles. O Inter é um time, por exemplo, que tem 6 gols marcados no Campeonato Brasileiro até agora, e é um time que tem um ataque considerado seguramente um dos melhores aí no Campeonato Brasileiro. Então as coisas estão realmente complicadas e não há motivos para os torcedores da dupla Grenal estarem animados, não. Então, a gente não está aqui repetindo as mesmas coisas. A gente está, infelizmente, analisando uma situação em que Grêmio Internacional não tem conseguido mostrar uma evolução que possa dar esperança ao seu torcedor. Infelizmente, é o que temos no momento. Lamentavelmente, eu não vejo perspectiva nem para Grêmio, nem para Internacional, em nenhuma das competições que estão disputando. Falo de perspectiva, por exemplo, de ganhar algum título, infelizmente. Para terminar, o Lajadense no domingo, numa das partidas que era considerada bastante complicada, acabou
obtendo ou colhendo a sua primeira derrota na Série A 2 do Campeonato Gaúcho. Não é motivo para assustar, não é motivo para modificar o planejamento, mas é bom ficar de olho, né? O segundo turno tende a ser um pouco mais complicado e seria importante para o lajadense já se recuperar desta derrota para o Bagé no domingo, vencendo a equipe do Pelotas amanhã. Isso daria um ânimo para o grupo e colocaria o time ainda mais perto da tão sonhada vaga na fase de mata-mata. Amanhã, todos os caminhos levam para a Arena do Alve Azul para apoiar o lajadense. Nos siga aqui nas plataformas da RDK, curta o nosso conteúdo e, se puder, compartilhe. Volto na próxima sexta-feira.